Opa, vamos esperar aí a galera entrar. Diego Monteiro. E aí, Vitão, tudo bem? Vitor entrou, Vitor Doriguelo. Um minutinho só, pessoal. Oi, Martinha, tudo bem? Vamos esperar aí o pessoal entrar. Hoje o convidado vai ser 100%, pessoa super gente boa. Vocês vão gostar bastante. Vamos dar uma esperadinha aí. Pá, boa noite, José. José Carlos. Manda um abraço pra Carlinha aí, ô Vitor. Hoje o assunto vai ser legal, vai ser sobre como está a saúde para as pacientes com câncer de mama. E eu trouxe o cara que é especialista nisso. Porque não pode parar, né? A gente está aí com essa pandemia, mas a vida continua. Tem outras doenças que o pessoal tem que tratar. A Leís, Alex Belintani, meu camarada lá da faculdade, um salve aí. Sandrão entrou também. Fala aí, Sandro. Sandrão é gente fina pra caramba. É brother. Leís também. Leís é um cara da hora. Conseguiu uma outra live aí surpreendente. Vai ser legal, vocês vão gostar, hein? Vamos fazer um intercâmbio de ideias. São Paulo com Rio Grande do Norte. Mas calma, calma que eu vou divulgar. Beleza, 6 pessoas. Pessoal, manda aí um direct aí para os seus conhecidos para eles acompanhar também, principalmente as mulheres, porque esse assunto sobre o câncer de mama aí é muito importante. E a gente tem que saber como é que o sistema de saúde está funcionando agora nesse momento de crise, né? A gente tem que trazer solução também, não adianta só vir falar de problema não. Problema tem um monte de pangaré aí que traz. A gente aqui traz solução. Silvia, oi Silvia. Beleza, vamos lá. Vou trazer o nosso convidado, o Dr. Marcelo. Deixa eu puxar ele aqui. Só um minutinho. Cadê o Dr. Marcelo? Vamos esperar ele entrar. Fala aí, Marcelão, tudo bem? Tudo boa bom? Noite. Como é que você está? Tudo boa ótimo. Noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Marcela é um cliente meu que já passou de cliente e agora é amigo. Isso aí, Correia. É isso aí. Então, pessoal, só me apresentando, sou Correia Júnior, sou administrador e tenho uma assessoria para clínicas médicas, inclusive presto serviço aí para o Marcelo. Antes do Marcelo, para o pai dele, né? Então já faz bastante tempo que eu presto serviço lá para a clínica. E eu trouxe o Marcelo e eu gostaria que o Marcelo se apresentasse. Se apresenta aí, Marcelo, para a galera. Boa noite aí, galera. Meu nome é Marcelo, eu sou médico. Correia é um grande amigo aí, ponta firme, tudo que eu preciso ele me ajuda. Na verdade, eu sou médico mastologista lá do Hospital do Servidor. Não só masto, também sou ginecologista e obstetra. E a saúde pública, a saúde das mulheres é uma grande paixão minha. Legal, Marcelão. Você é o famoso amigo do peito, né? Literalmente. É isso aí, amigo do peito. Muda de mastologia. Isso aí é o pessoal que cuida, principalmente dessa parte, né? Que é tão delicada aí nas mulheres.
Marcelão, como você disse, você trabalha lá no Hospital Público Estadual, né? O pessoal mais conhece lá pela sopa de letrinha, chamada IANSP, né? Isso aí. Na IANSP lá no verdade, Ibirapuera. Hum, para quem não sabe, o Hospital do Servidor Público Estadual, o IANSP, é um hospital que atende exclusivamente os funcionários públicos do Estado. Tá? Ele é fechado, não tem porta aberta, só para quem é funcionário público do Estado. Então, a população que a gente atende hoje é muito grande, tá? Com variedades de faixa etária muito abrangente, porém, hoje, a grande maioria é uma população um pouco mais idosa. Tá? Os funcionários foram envelhecendo, os filhos, os pais foram introduzidos no plano de saúde, então eu tenho uma população muito idosa. E agora, com essa crise da pandemia do coronavírus, foi montada uma estrutura de crise lá, para a gente poder tentar dar assistência adequada para todo mundo. Como todos os outros hospitais de entendi. São Paulo, como o governador Dória tem feito, mas eu acho que a população ainda não entendeu a gravidade do problema. Você vai na rua, você ainda vê muita gente andando, você vê muitos idosos que deveriam estar reclusos ainda na rua. Mas hoje o nosso objetivo não é falar de pandemia, porque se você ligar o jornal, tá toda hora, é só a única coisa que você escuta falar sobre ou é Bolsonaro ou é pandemia. Vamos falar um pouco hoje da saúde da Pandemia. pandemia. Vamos falar um pouco sobre Isso, a saúde. então, é isso que eu queria perguntar para você. No caso lá do IANSP, ele atende o estado todo, certo? Porque assim, eu estou trazendo as pessoas que têm perspectivas diferentes assim, da estrutura de saúde aqui em São Paulo. Eu já trouxe na outra live o Sandro Hilário falando sobre essa estrutura municipal, e eu trouxe você agora com a vivência da estrutura estadual, principalmente aí para os servidores públicos, né? Então, queria que você trouxesse, né, aí a sua experiência no setor aí do atendimento público estadual e falar exatamente sobre a questão do câncer de mama, porque, querendo ou não, é uma doença que é a maior neoplasia, né, do Brasil entre os cânceres, né? Então, pode começar É, aí, Marcelão, fala aí para nós. então, para quem não conhece o IANSP, né, o IANSP é como se fosse um convênio dos funcionários públicos do Estado. Né? O hospital que a gente tem de base é ali na Avenida Ibirapuera, ele atende toda a rede de funcionários públicos do Estado. Ele é um hospital que atende nível primário, secundário e terciário, né? Então é um hospital que Sim. abrange tudo. Óbvio que ele sozinho não dá conta de dar assistência para todos os funcionários em todos os municípios do Brasil, né? Então a gente tem uma rede de credenciados que fazem a assistência em todo o estado e quando é algo mais complexo, elas são encaminhadas lá para a gente, para o hospital, né? Ah, Em legal. relação ao câncer de mama, você acabou de falar, na verdade, estima-se que nós vamos ter novos casos para 2020, em torno de 66.200 casos novos de câncer de mama nas mulheres, né? E se Nossa, você for muita gente, hein? Muita gente, é. Se você for ver, o câncer de mama hoje é a principal neoplasia nas mulheres. Neoplasia, para quem não sabe, aí é câncer, né? Então, é algo que há muita necessidade de se falar. E as pessoas têm que entender da importância dos exames, da mamografia, do autoexame, e isso faz tudo parte para quê? Eu fazendo a mamografia, eu consigo reduzir mortalidade. Eu não consigo prevenir o câncer de mama. Tá? Como que eu previno o câncer de mama hoje? A prevenção do câncer de mama acontece lá desde a adolescência da mulher, com hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, atividade física, prevenção de obesidade. Isso é prevenção primária. O que a mamografia faz? Ela basicamente faz rastreamento. E o que é rastrear uma população? Isso é saúde pública. Rastrear a população é eu dar um exame ou alguma outra opção no qual eu consigo oferecer para a população toda um baixo custo, fácil aplicabilidade e que me dê um diagnóstico precoce. No caso do câncer de mama, se eu fizer o diagnóstico precoce com uma lesão bem pequenininha, as chances de cura são muito grandes. Infelizmente, no país, a gente tem, por diversos motivos, não temos uma abrangência adequada de mamografia para todo mundo.
existe até uma divergência entre quais mulheres devem fazer mamografia em relação ao que o INCA preconiza, o que o Ministério da Saúde fala, e o que a Sociedade Sim. Brasileira de Mastologia fala, né? Então, se você for ver, Uhum. a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que você faça mamografia de rastreamento anualmente a partir dos 40 anos. Uhum. Enquanto que o INCA recomenda a cada 2 anos a partir dos 50. Tá certo? Nossa, com 10 anos de diferença, cara. São 10 anos de diferença, né? Então, assim, nós temos essa divergência no país. Para quem não sabe, existe uma lei federal que garante o acesso da mamografia para as mulheres a partir dos 40. O Ministério da Saúde fala que tem que fazer a partir dos 50. Existe uma discrepância muito grande, né? Mas aí, no caso, na canetada, porque estrutura que é bom mesmo não vai ter, né? Não, nós não temos, infelizmente, a gente não tem infraestrutura muito grande, né? Se você for pegar as regiões norte e nordeste, o Sim. número de mamógrafos por habitante é aquém do que o Ministério, do que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Então aí você não Sim. consegue oferecer para todo mundo, até mesmo no estado de São Paulo, né? Se eu pegar o estado de São Paulo como um todo, vão ter regiões mais distantes, regiões, municípios menores, que eu não vou ter mamografia para a população em toda daquela macro-região, né? Sim. Então, isso é algo que é difícil de mudar, né? Porque requer o quê? Requer políticas de saúde, requer investimento do Estado, e sem falar que acaba tendo roubalheira. Então, nós temos que Sim. pensar em que, como que eu vou oferecer isso? A gente tem que oferecer informando. Acho que as mulheres têm que ser informadas que elas têm que fazer mamografia a partir dos 40, para quê? Para eu reduzir a mortalidade. E aí, se você for pegar o número de mulheres hoje com câncer de mama no Brasil, nós temos ainda um número grande de pacientes com câncer de mama avançado, que é aquele câncer de Nossa. mama que tem um nódulo grande e que a chance Sim. de cura é muito pequena, né? Sim. É isso aí. Pode continuar. Não, então, porque assim, uma das coisas que a gente vem discutindo aqui é a entrada do setor privado para fazer essa parceria. Porque, igual você falou, às vezes nos equipamentos municipais e estaduais não tem equipamento suficiente. Mas em vez do Estado estar criando aí novas estruturas, gastando dinheiro com isso, ele poderia gastar exatamente para que as mulheres entrassem na rede privada e conseguissem fazer esses exames, como no exemplo do Corujão da Saúde, entendeu? Sim, sim. Não, Eu não, acho que não que a pessoa vai 3 horas da manhã, né? Mas amanhã, lógico. lógico. Não, o Corujão da Saúde foi um artifício interessante, né? Porque você usa a máquina da rede privada ociosa em alguns períodos e você oferece exames para a população, você diminui a fila. Foi excelente isso que foi feito. Mas eu acho Sim, que, além disso, não, as parcerias públicos-privadas, né, as PPPs, ou na saúde as OS, elas são interessantes porque você tira toda a função do Estado de administrar, a preocupação com a administração, a única coisa que o Estado passa a fazer é o quê? É injetar o dinheiro e cobrar as metas, e o hospital, que ele é terceirizado, é um hospital que está sendo administrado por uma organização social de saúde, ele tem que cumprir aquela meta, porque se não cumprir a meta, a verba não vem. Se ele cumprir a sim, meta aquém do estipulado, no próximo trimestre não vai vir a verba, né? Então, eu acho que isso sim, é interessante. O único problema hoje que a gente tem é que os concursos públicos para médicos, hoje nós quase não temos. Lá no IANSP mesmo, nós temos uma defasagem muito grande de médicos. Por quê? Porque nos últimos anos, né, nos últimos anos do governo do PSDB, que é o governo do Estado de São Paulo, parou de fazer concurso público. Então, se você for pegar sim, o meu serviço lá da ginecologia, é um serviço que eu tinha em torno de 98 médicos, hoje eu tenho 48. A gente está reivindicando novas contratações e o Dória liberou 4 vagas para gineco, tá certo? hum, Sendo que agora o edital do concurso ia ser dia 28 e pandemia, coronavírus foi a desculpa para cancelar o edital, né? Então nós não vamos ter esse, que agora nem sei mais quando, né? Então agora está sim. mais complicado. Agora, se a gente for O- pensar, pode falar, Correia.
Então, o que eu ia perguntar, ia falar é que você tem essa experiência tanto na parte pública quanto na parte privada também, né? Porque você atende em dois tipos de hospital, É, né? Hospital público e privado, né? Então você tem uma visão melhor do que está acontecendo e até mesmo as práticas melhores, né? Porque é assim, você sai do hospital público, é uma situação sofrível. E muitos hospitais particulares você já vê que eles dão conta realmente da demanda que tem, né? sim, sim. Não é só em termos de rastreamento que nós temos um problema na saúde pública, né? A gente tem relação a ofertas de tratamento. No câncer de mama hoje a gente tem vários tipos de tratamentos de imunoterapia, terapia-alvo, que na saúde suplementar, o privado, são os convênios, a gente tem acesso e chega na hora do SUS nós não temos acesso a esse tipo de tratamento. Então, existe tratamentos padronizados em APAC para o câncer de mama, mas a maior Sim. parte dos novos tratamentos, o que ela tem que fazer? Infelizmente, a paciente acaba tendo que entrar com uma liminar, pedindo uma segunda opinião, para poder entrar com uma liminar para a justiça pagar o tratamento. Não é muito diferente, em algumas vezes, na saúde suplementar, tá? Então, existem alguns tratamentos ainda que a saúde suplementar não está regulamentada pelo rol da ANS, o famoso rol da ANS, né? O Sim. rol da ANS, para quem não sabe, é uma lista de procedimentos, uma lista de exames, de tratamentos específicos, no qual a saúde suplementar é obrigada a fornecer. Então, o Sim. rol da ANS serve para isso, para quem nunca viu. Agora, a gente sabe que o rol da ANS é apenas uma diretriz, no qual os convênios têm que seguir. Mas outros tratamentos que não estão no rol da ANS, se eles forem efetivos e eficazes, é obrigatório que o plano de saúde acaba tendo que fornecer, tá certo? Sim, entendi. Então, Marcelo, aí no caso lá, qual é a faixa etária? Você falou que já tem bastante gente idosa lá, né, por conta do próprio processo de envelhecimento aí dos servidores públicos. Mas, geralmente, qual é a idade que chega mais lá para você fazer o atendimento de câncer de mama? Eu vou pegar aqui só, ligar o computador, para vocês terem uma ideia, a incidência de câncer de mama hoje no Brasil, a maior incidência está entre os 40 até os 69 anos, tá? Essa é a faixa de maior incidência, tá? Então, com um pico de incidência em torno dos 50. É por isso que o INCA fala que não existe a necessidade de você rastrear paciente abaixo dos 40 e entre os 40 e os 50, porque o pico de maior incidência é dos 50. Mas Sim, a hora que eu deixo de rastrear a população dos 40 aos 50, eu estou deixando de fazer diagnóstico. É muita gente que eu estou deixando de dar acesso. oi, Eu estou pode deixando falar. de dar acesso para esse tipo de paciente, né? Então, Entendi. que mais? Então, a população que eu tenho lá no servidor é uma população abrangente, eu também tenho jovens também, né? Sim. Mas uma boa parcela são de idosos. Entendi. Deixa eu fazer aqui mandar uma pergunta aqui, falando assim, ó, não sei se você vai entender isso, ó, o IANSP tem uma normativa própria ou segue a sua? Eu acho que a sua ou o SUS, deve ser alguma coisa assim. Ah, tá. Então, o IANSP, para quem não sabe, ele não faz parte da Secretaria da Saúde de São Paulo. Ele é uma instituição que está ligada direto à Secretaria de Governo, tá? Então, lá, eu não sou SUS mesmo, e eu também não sou saúde suplementar. Eu tenho uma Uhum. normativa separada, né? Então, as coisas que eu faço lá são um pouco diferentes do que o SUS e também diferente da saúde suplementar. Eu tenho regras próprias, eu tenho tratamentos lá que são padronizados, que não tenho no SUS, mas também eu não tenho muitos tratamentos do que eu teria na saúde suplementar, tá? Entendi, Para quem entendi. entendeu? Eu tenho algumas coisas são melhores que o SUS, outras são iguais. Eu tenho Sim. tratamentos lá que eu tenho de saúde suplementar também. Entendi. É porque assim, conforme a Constituição de 88, ficou do município tratar da baixa e média complexidade,
tipo, baixa, média complexidade, assim, a pessoa vai lá fazer tirar a amígdala, é uma baixa complexidade, uma cirurgia de baixa complexidade. E a alta complexidade, que já seria essa questão de câncer, parte de cirurgias neurológicas e tudo mais, deveria ficar com o Estado, né? Então, Sim. assim, lá o IANSP, ele faz tanto a baixa Tudo. quanto a alta Ele faz complexidade, tudo. tudo? Ele faz tudo. Imagina, vamos pensar como se fosse na saúde suplementar, tá certo? Então, o Certo. IANSP é um convênio dos funcionários públicos do Estado. Então, Sim, o paciente tem a carteirinha, igual você tem a sua carteirinha do seu Bradesco Saúde ou da sua Sul América, ele vai lá e é certo. atendido. Então, eu sou obrigado, IANSP, a fornecer todo o tratamento para o paciente, desde a parte de baixa complexidade, de atenção primária, tipo colher Papa Nicolau, até uma Sim, cirurgia de neurocirurgia extremamente complexa, quimioterapia para câncer de mama, tudo isso. Tá sim, certo? Então, quando você estava entendi. falando um pouquinho de saúde pública do Estado de São Paulo, não sei se as pessoas sabem, né? Mas a grande parte do aparelho do Estado de São Paulo, do Estado, não vamos falar em município, tá? Vamos falar em Estado. Sim, Grande parte do aparelho do Estado, os hospitais são parcerias público-privadas. Eu tenho poucos hospitais que são administração própria, tá certo? sim, Então, se você for pegar o desempenho desses hospitais PPP, ou OS, né, sim, são melhores o desempenho deles do que os hospitais com administração própria, né? Então, eu acho sim, que isso, se o governo do estado tivesse a condição, e aí envolve muita coisa, né? Porque a hora que eu pego uma OS, eu tenho que pegar toda aquela estrutura de funcionários que são funcionários públicos, alocar para um outro hospital, para um outro lugar, e aquele sim, hospital vira inteiramente OS, é tudo pago pela OS. Você é contratado, você vira CLT. Então, é por isso que sim, não, tem alguns hospitais ainda que não são assim. Mas todo hospital novo hoje que for construído, pelo que eu entendo, tá? No sim. município, no estado de São Paulo, pelo governo do estado, ou pelo município, então os hospitais novos no município, você pegar Parelheiros, Parelheiros é uma OS, né? Sim, sim, é Então, uma OS. é uma OS Ainda Parelheiros. aqui no município a gente ainda tem Tem bastante hospital, dos 19 hospitais, 6 ainda são administração direta. só O administração resto é direta, OS. o É, resto é OS. Sempre que existe essa coisa, o que exatamente. acontece? Eu, eu tenho um problema, né? Porque algumas vezes você consegue colocar o funcionário público trabalhando com o funcionário CLT, mas às vezes acaba tendo problemas e acaba tendo que tirar todo o funcionário CLT, todo funcionário que é público, funcionário de efetivo, funcionário para colocar só os funcionários da OS, né? Eu não sei como que Entendi. vai ser, mas eu trabalhei em hospital de OS, trabalhei no Sanatorinho de Carapicuíba, trabalhei no Sim. Hospital Vila Alpina. Eu achava a administração boa. Eu não Hum, tinha problema com faltar medicamento, com faltar as coisas. entendi. Mas o vínculo dos médicos hoje nesse sistema de saúde para a classe médica não é uma coisa muito boa. Também está É, aparecendo uma pergunta aí, doutor, você enfrenta dificuldades com relação à estrutura do seu dia a dia no trabalho, materiais, medicamentos? Lá no servidor nós temos sazonal, né? Tem épocas que a gente tem falta de alguma coisa pontual, tem época que tem tudo suficiente. Isso varia muito, tá? É, varia muito, né? quem foi que perguntou? O Laís? Leis, não, é o Leís. Leis, Leis. Ah, é o É. Leís. Aqui não aparece, eu Não, não é estou assim, é vendo. uma conta conjunta aí. Ó, Então, uma espera outra só um dúvida pouquinho. aqui, ó. Pega outra dúvida aí, agora é da Silvia. A Silvia está perguntando se, Marcelo, uma dúvida, os profissionais da saúde em limitação quanto ao pedido de exames, como um exame de pré-natal, tem limites de ultrassom. Na verdade, quem que é que perguntou? Foi a Silvia. Silvia, né? Silvia, o que acontece? Nós temos, vamos falar especificamente de pré-natal, que você perguntou, né? Existem fases certas de você fazer exames de pré-natal, tá certo? Então, assim, algumas pacientes querem fazer ultrassom todo mês e o médico acaba não dando. É ruim isso?
É ruim, mas é porque, quando eu estou falando em saúde pública, eu tenho que conseguir oferecer os exames para a população toda, tá? Então, eu tenho que fazer o ultrassom obstétrico inicial para fazer a datação, depois eu tenho que fazer o ultrassom obstétrico morfológico do primeiro trimestre, naquelas pacientes que têm indicação, depois o morfológico do segundo e assim sucessivamente. A paciente não precisa fazer exames de ultrassom, como ela me perguntou, todo mês. Mas o que acontece lá no servidor, eu não tenho tanto problema com isso, em termos de fila. Mas se você for pegar o SUS Sim. como um todo, eu não consigo dar, o SUS como um todo não dá exames, não só de pré-natal, como qualquer exame para todo mundo com frequência. Vamos falar É. especificamente de tratar, não só de exame, você está perguntando uma coisa de exame, eu vou falar uma coisa pior ainda, né? O ideal de você começar um tratamento de câncer de mama, fazer entre o diagnóstico diagnóstico e o início do tratamento, o ideal seria em torno de 30 dias, tá? A gente sabe, óbvio, que entre o diagnóstico e o início do tratamento, entre fazer o primeiro exame e o diagnóstico efetivo, isso passa de 30, com certeza passa de 30 para você começar a tratar. Então, a gente chega a ter uma espera de 180 dias no SUS, do Estado, né, para você começar uma quimioterapia, por exemplo. Primeiro que eu não tenho como oferecer quimioterapia para todo mundo no Estado, em todos os aparelhos do Estado. Eu tenho alguns nichos para um tratamento oncológico. Hospital Heliópolis, Pérola Byton, o ICESP, lá no servidor a gente faz também, mas é para os nossos funcionários. Mas eu não consigo ter muitas estruturas de SUS para fazer isso. Outra coisa, não sei se vocês sabem, o nosso número de máquinas de radioterapia, que a gente usa radioterapia em câncer, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, estômago, a gente usa radioterapia em várias situações, o número de aparelhos de radioterapia que a gente tem é pouco. Existem estados que o estado inteiro tem um aparelho. Então, isso atrasa, dificulta o tratamento, né? Vamos ver se tem Muito. mais alguma pergunta aqui. Então, tem Correia. é, deixa eu falar. Perguntando sobre a quarentena, né? Tá ouvindo? Tô escutando. Tá ouvindo, né? Tá dando um delay. Tem um camarada nosso aí, o Caio, ele perguntou se a gente concorda ou não com a quarentena total, né? Não, pra gente, porque assim, a gente combinou de não ficar falando aí desse coronavírus e tudo mais, porque o foco aqui é exatamente a prevenção a prevenção não, desculpa, a questão da saúde para os pacientes com câncer de mama, Câncer. né? Mas Mas aproveitando o gancho dele, eu tenho uma pergunta. As pacientes com câncer, no geral, né, pode ser câncer de mama ou não, ela entra no grupo de risco aí do coronavírus? A paciente com câncer, eu tive câncer de mama e hoje eu estou em acompanhamento. Não, ela não é grupo de risco. Ela é igual eu, igual você, igual qualquer outra mulher, tá bom? Agora, Certo. aquela paciente que está em tratamento, então, está fazendo a rádio, grupo de risco, está fazendo químio, grupo de risco, acabou de ser operada, é grupo de risco, tá certo? Mas aquela paciente que teve câncer de mama e só está fazendo segmento, já tem 2 anos que operou, acabou químio, rádio, só... Então, é de risco. Entendi. Certo. Agora vamos falar um pouco, vamos responder o seu amigo aí, já que isso dá polêmica, né? Isso dá polêmica. Não, antes de você falar da quarentena aí que o Caio levantou a bola, mais uma pergunta aqui da Marta. A Marta perguntou o seguinte: vou resumir a pergunta dela. Câncer de mama só dá em mulher ou em homem também? Não, pessoal, aí ó. Muita boa pergunta, Marta. Parabéns. Os homens têm que se cuidar também, hein, pessoal? De cada 100 mulheres, 100, um homem tem câncer de mama. Então, de cada 100 casos de câncer de mama, um homem vai ter. Então, eu tenho 99% das mulheres e 1% nos homens. Tá? As faixas etárias são um pouquinho diferentes, o tratamento é muito parecido, mas os homens acabam fazendo o diagnóstico um pouco mais tardio. Por quê? A mama do homem é pequena, tá certo? Normalmente aparece como nódulo retroareolar, atrás do mamilo,
e que, como eu tenho pouco tecido mamário, normalmente são casos de câncer de mama mais avançado. Não porque não correu atrás ou não, porque eu tenho pouco tecido, tá? Correia, se cuida aí, hein? Seus peitinhos, tá tudo Pode bem? deixar. Eu estou fazendo autoexame todo dia. Ah, tá certo. Beleza. Fala aí Ah, da quarentena, já que você. antes da Já quarentena, que vamos deixar a você. quarentena para o final, vai. Tem mais uma pergunta interessante aqui. Temos muita reincidência de câncer de mama, então, a recidiva, né, Kátia? A Kátia está perguntando aqui. Recidiva de câncer de mama, o que que é? Eu tive o câncer, fiz o tratamento e depois de um tempo a doença pode voltar. Essa recidiva ela pode ser na mama, pode ser na axila, ou eu posso ter uma recidiva como uma forma de metástase, tá certo? Metástase é o que que é? É quando eu tenho um câncer em qualquer outro órgão, diferente daquele do primário, tá? Então, infelizmente, a recidiva do câncer de mama ela está relacionada com o tempo do diagnóstico, que a gente chama de estadiamento. Tá? Então, se eu fiz um diagnóstico de câncer de mama precoce, a chance de uma recidiva é menor. Se eu fiz o diagnóstico de um câncer de mama mais tardio, isso vai acontecer. E hoje tem uma outra coisa que não é só tamanho, tá? Envolve biologia do tumor. Então, eu tenho tumores que são extremamente agressivos, que são aqueles tumores que a gente chama de triplo negativos, e tem os tumores um pouco mais indolentes, que são os tumores receptores hormonais positivos, são tumores menos agressivos. Vamos ver se tem mais alguma. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não tem nada de câncer de mama. Pessoal, quiser perguntar, estamos aqui para responder. Né? Correia não quer perguntar, tá tímido? Correia tá tímido. Não, não, você já falou que era para eu fazer a prevenção aqui fazendo o autoexame e eu falei que faço numa Isso. boa. Você Eu não faz de tenho muito boa, mais né? perguntas. Não tem mais, né? Agora Não, vamos falar não, um pouquinho, vamos responder lá do seu amigo, né? Vamos do lá. Caio. É, olha só, a polêmica aí vem com o nosso ilustríssimo presidente falando que é uma gripezinha, né? De gripezinha não tem nada, né? Se você for pegar até hoje já morreram 77 pacientes, né? Então, e nós estamos no começo da brincadeira. Nós estamos no começo da brincadeira, né? Então, a história de a gente fazer o lake down, como o pessoal está chamando, fechar tudo, qual que é o objetivo disso? Eu diminuir o pico de incidência, tá? Achatar a curva de casos. É difícil você achar que a população não vai ter coronavírus, tá? Nós vamos ter. Provavelmente eu vou ter, você vai ter, Corrêa, mas pode ser que seja uma forma mais branda. Mas eu tenho que Então, diminuir, deixa. eu tenho que diminuir a mortalidade, eu tenho que diminuir o número de casos rapidamente. Então, espalhar e Sim. distribuir isso. Essa é a função. Então, apesar da quarentena prejudicar a economia, tá certo? Eu acho que a gente pode fazer esse sacrifício durante uns 15, 20 dias para tentar diminuir isso. Porque assim, uma coisa que não está ficando clara para o pessoal é o seguinte: uma vez que você faz o lockdown aí do pessoal trancando, o pessoal acha que isso daí vai ter que se estender durante 3, 4 meses. É isso que o pessoal não está entendendo, Marcelo. Explica para eles que assim, não é um período muito longo, é um período aí de 15, 20 dias para que a gente não faça a proliferação do vírus tão Isso aqui, rapidamente, na né? verdade, esse período de. Esse período. Isso, ó. Tá tudo bem aí? Tem um delay aqui do seu? O meu tá bom aqui. Tá, Como é o que meu tá tá aí? bom. Tá Tá escutando? bom. Tô escutando. Tá. Então, assim, se a gente for pensar, esse tempo que você está pedindo, se vai ser 15 até primeira quinzena de abril, se nós vamos estender até o final de abril isso, eu não tenho, você não tem, e provavelmente o ministro Mandetta também não tem essa informação, tá certo? Até mesmo porque a gente depende da próxima semana, das próximas 2 semanas, para ver com quantos casos nós vamos estar. Para ver se a gente vai estar igual à China, igual à Itália, igual à Alemanha ou igual à Espanha. Então, muito difícil saber realmente como que nós vamos estar daqui uma semana. Os casos estão aparecendo muito rápido. E o que acontece, eu acho que a população está subestimando o vírus. Correia? Sim, eu tô ouvindo. Vai, continua aí que eu tô ouvindo. Correia, você está escutando? Tô escutando. Ah, tá. Então, acho que a população está subestimando um pouco o vírus, né? Se você for ficar falando, é uma gripezinha, não tem gripezinha, não.
tá? Acabei de sair de um hospital agora há pouco, que eu estava operando, conversando com o colega da UTI, tem 7 pacientes entubados em estado grave. Então, Sim. eu tenho muito paciente aparecendo, eu tenho paciente que tem pouco sintoma e na hora que faz exame tá com um critério de gravidade grande, tá? Então, assim, Sim. acho que a mensagem sobre o coronavírus, reclusão, isolamento social, ficar quieto na sua casa, evitar de sair na rua, deixar para sair na rua quem realmente precisa, profissional da saúde, profissional de segurança, evitar que os idosos vão ao máximo ao supermercado ou à farmácia. Se você puder ajudar um idoso, ajude. Eu acabei de sair do hospital, fui fazer supermercado com os meus tios que têm 70 anos, para eles não irem para o mercado. Eu liguei para o meu tio, ele queria ir para o hospital, queria ir no mercado amanhã de manhã. Eu falei, não, pode esquecer. Você vai ficar quietinha na sua casa, vendo Netflix, comendo pipoca, e eu vou lá fazer a supermercado para você. Aí ele mandou uma Sim. lista lá com 200 produtos, cada um de uma marca diferente para eu fazer. Fiquei lá 1h30 no supermercado, mas eu queria ajudar. Então, se cada um teve um amigo, alguém... teve um amigo GO nosso aí que pegou, cara. Falei com ele hoje e, puta, tá mal, hein? Ofegante, tá fogo. Eu tenho, depois eu te falo o que foi. Ah, tá. Eu tenho um colega também, eu tenho uma colega de plantão que tá com uma grande suspeita. Ela tá bem falta de ar, com febre, dor no corpo. Tem mais pergunta aqui. Aí. Tem mais pergunta Deixa eu aí? mostrar aqui pro pessoal, ó. Tá meio invertido aí, mas vocês vão entender, ó. Número de casos, tempo. Sobe um Se a pouco. gente não fazer o lockdown, tá bom? Aí, tá bom. Tá vendo? Ó, número de casos e tempo. Se a gente não fizer o lockdown, o número de casos vai ser maior do que a capacidade que a gente tem de atender, que seria esse tracejado, certo? Então, assim, se a gente não respeitar isso daqui, ó, aí vai pegar e vai passar o limite que a gente tem para poder fazer o atendimento do pessoal. Se a gente ficar recluso aí pelo menos os 15, 20 dias, a gente pode achatar essa curva e fazer com que a curva fique menor do que a capacidade de atendimento que a gente tem para esses casos. Tá bom? Como eu sou administrador, não podia deixar de mostrar aqui um gráficozinho. Um gráfico. Aí, ó, eu tenho uma pergunta interessante aqui. Ó. Vamos voltar para o câncer de mama agora? Depois a gente fala Vamos lá. De corona. Eu tenho uma pergunta interessante aqui, ó, da paciente chama... Paciente não. Não, quem está vendo aqui está perguntando se as pacientes com câncer de mama metastático têm qualidade de vida, né? Olha, vai depender de quanto de doença metastática essa paciente tem, aonde que está. Mas eu tenho paciente metastática que está trabalhando, tenho paciente metastática que está viajando, fazendo atividade física. Então, ter uma doença metastática hoje não é o fim do mundo. A doença metastática, se você for pensar, a doença metastática óssea de câncer de mama, eu tenho paciente com sobrevida com 10, 15 anos. Então, não é porque a paciente está com doença metastática que ela está no fim do mundo, né? Outra perguntinha aqui, ó. As pacientes todas que têm ou teve câncer de mama... Não entendi aqui. Doutor, parabéns. Tá só parabenizando. A Delma, paciente Delma lá do IANSP. Ô, Delma, tudo bem? Legal que você está aqui. Infelizmente, por conta do coronavírus, o IANSP suspendeu tudo que é eletivo, tá? Suspenderam as consultas médicas, suspenderam exames. Isso não é só no servidor. Eu, no meu consultório, estou atendendo de forma restrita apenas gestantes, casos de câncer de mama, que eu tenho que operar. Por quê? Por que o ministro da Saúde, basicamente, suspendeu tudo que é procedimento eletivo no país? Basicamente, para liberar leito de hospital. Eles estão esperando que o número de pacientes com coronavírus vai sobrecarregar a estrutura da saúde do país. Não sei se vocês escutaram essa semana, o prefeito de São Paulo e o governador, eles estão montando 2.000 leitos hospitalares
no Pacaembu e no AMB. Para quê? Para dar estrutura. Então, a gente está achando, acho que as pessoas não viram isso. Por que que em uma semana, em 15 dias, eles querem construir 2.000 leitos? Porque o negócio vai ser muito maior do que todo mundo está imaginando. Então, a gente vai chegar em níveis igual ao da Itália, provavelmente, com 100 mortes, 200 mortes, 300 mortes, 40 mortes, 400 mortes por dia. Então, se as pessoas não ficarem reclusas, vai ser assim. Por que que a Itália está com tanta morte? 2 motivos, basicamente. População idosa e, segundo, não fizeram como se não tivesse acontecendo nada. Então, nós temos que aprender com os erros dos outros para a gente não cometer o mesmo erro aqui no Brasil. Então, pessoal, tem que ficar em casa, quietinho. Exatamente. Bom, a última pergunta aí, já para a gente... Tudo bem, Anne? Prazer te rever aí. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Tem mais duas. Vamos responder as duas aí. Uma da... Deixa eu ver quem é. A paciente... tem a Silvia lá em cima. Responde aí da Silvia. Marcelo, mas você acha que a grande massa consegue ficar 20 dias em casa? Pessoas que trabalham pelo ganho diário, não seria eficaz mais intensificar os cuidados e limitar o grupo de risco? Tá. Olha, Silvia, eu acho que essa pergunta só é difícil, né? As pessoas que são autônomas, que não são CLT, as pessoas que são manicures, que vão ali, que estão paradas, vai ser difícil aguentar esses 20 dias, 20, 30, 15, esse tempo. Vai fazer falta. O problema é que hoje eu não sei quem tem doença e quem não tem. Ó, o Correia está ali bonitão, ele pode estar com coronavírus. Eu estou aqui assim, saudável, sem nada, eu posso estar com coronavírus. E não é eu só estar, eu posso estar transmitindo sem as pessoas saberem. Tá? Se a gente tivesse que nem Singapura, que teste maciço na população para saber quem tinha e quem não tinha, e separou os pacientes que tinham, a gente poderia pensar em liberar. Mas eu acho difícil isso. Esse problema que você está falando não é só no Brasil. Você pegar... Eu vi uma reportagem no jornal hoje que nos Estados Unidos, os restaurantes nos Estados Unidos, se eles ficarem fechados 11 dias, mais que 11 dias, eles vão quebrar. Eles não têm capital de giro para manter mais que 11 dias fechados. Marcelão, vamos responder mais uma aí e já vamos para as considerações finais da nossa live. Vamos. Tem bastante coisa aqui. Tem bastante. Tem depois da Silvia. Estão perguntando se eu vou atender consulta no Cruz Azul. Olha só. Estão perguntando lá no Cruz Azul. Estão perguntando que você trabalha lá também, né? Azul. Trabalho lá também. Olha, terça-feira eu atendi normal, hoje eu operei lá. Terça-feira da semana que vem, a princípio, eu vou atender os casos de câncer de mama, vou atender os pós-operatórios. Mas o ambulatório do Cruz Azul também fechou. Tá? Mas como meus casos são oncológicos, eu estou atendendo. Tá? Paciente com mieloma múltiplo. Entra no grupo de risco. O mieloma múltiplo é uma espécie de neoplasia do sistema hematológico. Tá? Se ela tiver uma doença controlada na fase de remissão, não. Mas se ela estiver em fase de tratamento oncológico, usando quimioterapia, usando ureia, ela entra como grupo de risco, sim. Parabéns, doutor. Eu sou paciente há 8 anos do servidor. É meu anjo. Eu sou o anjo aí. É o anjo. Eu sou um anjo. E depois da quarentena, devemos retomar nossas atividades? Lógico. Lógico, Na verdade, depois da quarentena... Se você for pegar a China já está começando a abrir as coisas, né? Só que foi 3 meses lá. Sim. 3 meses, né? Começou em janeiro, né? A brincadeira. São 3 meses que a gente teve. Só que, acho que foi assim. Vamos lá, mais aí. Bom, mais alguém? Isso aí, Marcelo. Alguma pergunta aí, Correia? Considerações finais aí para a nossa live? Vamos falar considerações finais de câncer de mama, né? Vamos. Eu acho que algumas mensagens que eu posso deixar aqui mulheres, vocês têm que fazer mamografia anualmente a partir dos 40. Se você não conseguir ter acesso, vai atrás.
Tem várias formas de você conseguir. Segunda coisa, mulheres, vocês têm que conhecer a sua mama. A melhor pessoa para saber se tem alguma coisa alterada com a sua mama é você. Por isso do autoexame. O autoexame, ele não serve para diminuir mortalidade. A gente já tem trabalhos que mostram que o autoexame não diminui mortalidade. O autoexame faz com que? Faz com que a mulher conheça o seu corpo e na hora que ela detectar qualquer coisa alterada, ela vai poder procurar assistência médica. Assistência médica é, você obrigatoriamente, você vai ter que procurar um mastologista? Não, você pode ir no posto de saúde e consultar um clínico. Você pode ir no posto de saúde e procurar um ginecologista. Porque você não vai conseguir ter acesso ao mastologista de forma fácil. Normalmente as consultas são direcionadas, tá? Aí você conseguir, tem alguma coisa alterada, o mastologista é o médico habilitado a tratar todas as doenças da mama, não só câncer, né? Sim. O que mais? Então Correia? é isso aí. Então é isso aí. Marcelo, gostaria de agradecer aí a sua presença, você ter disponibilizado aí o seu tempo para falar conosco, né, para ter compartilhado aí do seu conhecimento nesse assunto aí que é primordial, né? Para as mulheres, né? E como diz a Marta, também para os homens, né? Isso aí, ó, os homens têm que lembrar, né? Não, Correia, com certeza. Obrigado pelo convite. O dia que você quiser bater mais um papo, estou aqui disponível para você, para a população. Eu acho que saúde pública a gente tem que informar. Isso aqui é um meio de informação como o telejornal, como o Instagram, como o Facebook, como todas as formas de mídia, né? Então isso é uma forma de informar. E a gente está fazendo um serviço de saúde pública informando, né? Sim, sim. Essas pessoas que entraram aqui nessa nossa live vão levar alguma coisa e vão transmitir o conhecimento. Não adianta a pessoa ter um conhecimento que não é fake news e não distribuir. Você tem que evitar de distribuir fake news, né? Hoje as pessoas acabam distribuindo muita fake news, né? Exatamente. Obrigado aí, Correia. Boa noite aí, pessoal. Foi um prazer aí. Falou, tchau, tchau, Marcelão. Falou, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da live, certo? Eu vou mandar aí um salve para a galera, começando de trás para frente. Um salve aí para Kombi, Filomena, Jussara, Anematos Oficial, Camila Fernandes, o José Carlos, Valéria Lima, Delma Veloso. Um salve aí para o Leís. Na Costa, Érica Fonseca, Delma, Kátia Freitas, Diários, Jussara, é isso aí, Vitúbio, Henrique Freitas, Natália, e é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter participado pela live, vou trazer mais gente, a próxima live vai ser um intercâmbio de ideias entre a gente aqui de São Paulo, e uma amiga nossa que mora lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, tá bom? Então logo mais eu vou postar aí para vocês quando vai ser a live. Provavelmente vai ser sábado, mas a confirmar, tá bom? Então um forte abraço para vocês e até a próxima.